nação rubro-negra, vencemos e jogamos bem. Time reserva e sempre ele, mano, sempre ele. O Luiz Araújo, ele é um cara diferenciado. Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Matheus Gonçalves e, de novo, o cara decide. 2 assistências. Luiz Araújo, ele já tem o quê? 13 assistências pelo Flamengo. Então isso só mostra a capacidade que o Luiz Araújo tem para decidir jogos que parecem que tá meio trocado a defesa lá desse time novo que tá aí. Esqueci o nome do time. Vou lembrar agora. Sampaio Correia. Inclusive, ano passado, quando o Sampaio Correia subiu, o Google ainda não entendia que era o Sampaio Correia do Rio e botava o Sampaio Correia lá de fora, lá do... Cara, eu esqueci de onde o Sampaio Correia é. Mas tá bom. É a nossa querida Bolívia. Mas se a gente for pensar e analisar, o Flamengo, ele jogou bem. Ele conseguiu competir, apesar do time reserva, mostra que o Felipe Luiz, ele tem um controle total do time dele. Cada ação, se você ver, não era diferente da forma que o Flamengo jogou contra o Volta Redonda no sábado. Tipo, não foi diferente. O time atacou. Tem um problema para finalizar isso, daí tá muito claro. O Flamengo, ele cria bastante, mas ele peca muito em finalizações. As finalizações do Flamengo, tipo, elas não existem em muitos momentos. O time não chuta pro gol. Então isso é uma coisa que o Felipe Luiz, inclusive na sua entrevista, falou que precisa ser resolvido. Mas eu acho que o time tá caminhando. O time já é muito melhor do que na temporada passada. É o Carioca? É, mas a gente já vê o time em evolução desde o final da temporada 2024. Não só pelo título da Copa do Brasil, sim, o título da Copa do Brasil ele salvou o ano, ele carimbou e deu a chance do Felipe Luiz de ter continuidade no trabalho, mas a forma que o Flamengo joga em cima, o Flamengo não importa o adversário. A gente viu o primeiro tempo contra o Internacional ano passado e o Flamengo amassou o Inter. A questão é que o time cansou no segundo tempo, porque esse módulo de jogo do Felipe Luiz, ele também tem isso. Você joga, você agride, você tá em cima, você perde, recupera, é o game press do FIFA, que é atacar o tempo todo. Você vê jogadas pelas laterais, você viu o Varela hoje apoiando bastante. O Ayrton Lucas hoje ficou mais seguro, ele não apoiou tanto, mas o Varela ele apoiou bastante, pisou muito na área. A combinação entre o Varela e o Matheus Gonçalves foi muito grande. No segundo tempo, o Flamengo já deu uma baixada maior. O Sampaio Corrêa teve um pouquinho de espaço, conseguiu atacar em um momento ou outro, uma finalização, mas nada muito grande, nada que possa ter sido considerado um perigo grande. Mas o Flamengo tentou. E ele apareceu, o cara das assistências, o cara que tá ruim, joga no LA. O cara já tem 10 gols pelo Flamengo e 13 assistências. 13 assistências em 70 e poucos jogos. Ele não é titular. Ele foi titular por conta de lesões e porque ele estava jogando muito com o Tite. Mas ele se machucou. Ele voltou fazendo gols. Ele voltou jogando bem. E agora ele já começa a temporada 2025 dando assistência, jogando bem, fazendo a diferença. Então, cara, sempre ele. LA amassa. Mano, quando o Flamengo contratou o Luiz Araújo, a torcida reclamou. Era meio complicado, ele tava jogando, ele dava uma de maluco, dava um chute lá pra não sei aonde. Mas o cara tá jogando muito. A gente pagou 9 milhões por um jogador que tem o mesmo número de participações, ou até maior, que o Luiz Henrique, que custou 20 milhões ao Botafogo, que já foi até vendido. E Danilão chegou. Quem chegou? O Danilo chegou.
Danilo, camisa 13. Cara, essa camisa 13 na lateral correndo, me lembra um cara, me lembra o Rafinha, não tem como. Aquele jogo contra o Goiás, cara, não dá, não dá. Ele chegou, já vestiu a camisa, já foi apresentado para a torcida no intervalo contra o Sampaio Corrêa. Ele foi apresentado e, cara, eu acredito muito no Danilo. É um jogador extra classe. É um jogador que pro futebol brasileiro, pro estilo do futebol brasileiro, ele é perfeito. Ele é um cara que sabe cadenciar, joga por dentro, não é igual, tipo, ele é muito diferente do Wesley. Se ele precisasse jogar na lateral, ele é diferente do Wesley, ele constrói por dentro. É um lateral construtor, assim como o Alexandre. Ambos podem jogar de zagueiro. A gente pode ter uma zaga com Danilo e Alexandre, porque os dois podem jogar de zagueiro. Então a gente tem opções. A gente agora tem um cara que nos dá a opção de jogar na direita, na esquerda, como zagueiro central, como quarto zagueiro. Se jogar uma linha de três, você consegue colocar ele para ser um terceiro zagueiro. Você consegue jogar com o Alexandro e o Danilo na zaga, numa linha de três, com o Léo Ortiz, que tem uma saída muito boa. Então a gente vai ter uma variação tática agora que vai ser muito importante para a nossa temporada, vai ser muito importante para aquilo que a gente vai fazer. Então, é só a gente comemorar, cara. Vamos falar, ah, mas ele tá velho. Cara, o, o Felipe Luiz quando chegou, o Rafinha quando chegou, falaram a mesma coisa. O Edmundo teve a coragem de falar que o Rafinha era do mesmo nível do Pará e do Rodinei. Mano, cara, não dá. Não dá, simplesmente não dá. Então é isso aí. E Danilão já chegou, já foi apresentado, então show, já deu a primeira entrevista hoje junto do Boto. E uma coisa importante é que o presidente não aparece. O presidente só aparece para fazer umas porcarias que ele faz, né? Mas paciência, daqui a pouco ele começa a acertar. Acho que ele tá meio emocionado com o carro. Mas quem estreou, quem pegou a camisa do Flamengo, o manto, assim, o manto sagrado, e estreou hoje, um jogador contratado em 2022, 22, 23, eu já nem lembro desde quando ele tá no Flamengo, o nosso querido, o nosso pimpolho, brigador, Alan. O cara finalmente estreou com a camisa do Flamengo. Depois de 2 temporadas, ele estreou. Cara, o Alan hoje literalmente jogou bem. Distribuiu passes, tentou lançamentos, interceptou bola. O Alan tava em tudo quanto é lugar no campo. Ele tava literalmente fazendo aquilo que o Gerson, com a proporção bem menor, porque o Gerson e o De La Cruz são infinitamente melhores que o Alan, mas ele estava fazendo tudo aquilo que o Gerson e o De La Cruz faz quando tá em campo, que é interceptar, apareceu na esquerda, apareceu na direita, e lançamento. Hoje ele tentou um lançamento, errou um outro, mas ele tentou alguma coisa. Ele deu carrinho, ele brigou, ele foi, ele jogou mesmo. Hoje o Alan jogou. Eu diria que depois do Luiz Araújo, o Alan foi o grande jogador de hoje. Cara, eu não estou acreditando. Eu confesso, eu não estou acreditando. Eu teria vendido ele por uma mariola e um pedaço de paçoca. Mas ele tá aí, o Felipe Luiz acha que consegue. Ele fez o Wesley jogar. Então, se ele fez o Wesley jogar, para fazer o Alan jogar é 10 palito. Então é isso aí. Alan finalmente estreou. Flamengo ganhou. E eu vou dormir muito feliz. Valeu, gente. Saudações rubro-negras e domingo tem mais. Vamos amassar o fogão.